paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Iniciamos o mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia. É evidente que todos os meses e dias a palavra de Deus é importante em nossas vidas, mas no mês de setembro, a Igreja no Brasil, desde 1971, tem uma atenção para que possamos aprofundar o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. E o livro escolhido em 2024 foi o livro de Ezequiel, com o lema Porém em vós meu espírito e vivereis, do capítulo 37, versículo 14. E Ezequiel foi um profeta ativo durante o exílio babilônico. Oferece uma mensagem de esperança e renovação. E no livro de Ezequiel, uma das visões mais famosas, a dos ossos secos, que ilustra o poder de Deus de trazer vida nova em situações de desolação e morte. E também temos a visão de Ezequiel dos seres viventes, lá no capítulo 1, dos versículos 15 ao 21. Então, nesse primeiro encontro, que terá mais 3 outros encontros, vamos refletir sobre os capítulos, sobre as mensagens, sobre o contexto o qual foi escrito o livro do profeta Ezequiel. E convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário, ative o botão de notificações para estar recebendo novidades sobre mais vídeos. Além do convite de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, convido você a pegar sua Bíblia, tendo ela em mãos para conferir os capítulos e os versículos que aqui serão citados, e deixo aqui 2 sugestões de leituras para enriquecermos nosso conhecimento da Bíblia. O primeiro é um livro do professor Luiz Alexandre Rossi, lendo o livro de Ezequiel, e a outra sugestão é o dicionário bíblico. Logo no capítulo 1, temos a descrição da visão fantástica do profeta Ezequiel sobre os seres vivos, viventes, além dos versículos 15 ao 21. Uma descrição que poderia aparecer dessa forma: Olhei para os seres vivos, e eis que junto aos seres vivos de 4 faces havia no chão uma roda. O aspecto das rodas e a sua estrutura tinham o brilho do crisólito. Todas as 4 eram semelhantes entre si, quanto ao seu aspecto e à sua estrutura. Dava a impressão de que uma roda estava no meio da outra. Moviam-se nas 4 direções, e ao se moverem nunca se voltavam para os lados. A sua circunferência era alta e formidável. A sua circunferência estava cheia de reflexos, e em torno disso estavam todas as 4 rodas. Quando aos seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando os seres vivos se levantavam do chão, as rodas se levantavam com eles. As rodas se moviam na direção em que o Espírito as conduzia e se levantavam com ele, porque o Espírito do ser vivo estava nas rodas. Ao se moverem, elas se moviam, ao pararem, elas paravam. Ao se levantarem do chão, as rodas também se levantavam com eles, pois o espírito do ser vivo estava nas rodas. Sobre as cabeças do ser vivo havia algo que parecia uma abóbada, brilhante como cristal, estendido sobre suas cabeças por cima delas. Sob a abóbada, as suas asas ficavam voltadas, uma em direção à outra, cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo. Eu ouvi o ruído de suas asas, semelhante ao ruído de grandes águas, semelhante à voz de Shaddai. Quando se moviam, havia um ruído como de uma tempestade, como de um acampamento quando paravam, abaixavam as asas. Então vejamos que descrição desses seres vivos é uma visão, veremos de um desses encontros uma comparação até mesmo com o Apocalipse de João,
que traz uma dimensão da magnitude, né, da grandeza de Deus. Então já inicia o livro trazendo, né, esses seres vivos. Ele menciona ali no versículo 24, né, a voz de Shaddai, né, a presença de Deus, essa presença magnífica de Deus que se faz presente na história da humanidade. É importante iniciar falando da pessoa de Ezequiel, assim como o contexto histórico ao qual ele estava inserido, né, assim como o seu ministério. E nós podemos ver isso, né, tem algumas citações de datas, né, no livro de Ezequiel, lá no capítulo 1, né, no versículo 1, diz assim: No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os exilados, junto ao rio Cobar, eis que os céus se abriram e tive visões de Deus. Então o livro já começa apontando, né, para a presença, de Deus na história do ser humano. E ao citar as datas, é para termos aí uma noção de quando Ezequiel, né, estava inserido historicamente e qual foi o período aí que o seu ministério abrangiu. Aproximadamente de 593 a 571 antes de Cristo. Nós podemos pegar uma outra referência lá em Ezequiel, capítulo 29, do versículo 17, onde diz assim: Ora, sucedeu que no 27º ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos. Então, os capítulos 1 ao 3 contém a visão celestial de Ezequiel e o chamado divino para o ministério. Os capítulos 4 a 24 contêm oráculos de julgamento contra Israel e Judá. Os capítulos 25 e 32 contêm oráculos de julgamento contra as 7 nações gentias. E os capítulos 33 ao 48 contêm oráculos de salvação prometidas a Israel. Então, dos 25 ao 32, né, as nações gentias, aquelas que não são judaicas, e depois a salvação aos prometidos de Israel. E é interessante olhar para os profetas, que têm sim toda uma linguagem, uma estruturação do texto, chamando, né, Israel, trazendo a dimensão da necessidade de conversão. Mas sempre há a mensagem final de esperança, de redenção, da misericórdia de Deus, de restauração, né, do resgate do ser humano. Então pode iniciar assim com uma linguagem que traz, né, um juízo, traz um fardo sobre as responsabilidades do ser humano, né, sobre a vida. Então não podemos fechar a nossa mente sobre o que os profetas eles apontavam para aquela época e nem podemos cometer aquele equívoco de tentar transferir tudo que foi dito para os dias de hoje, porque aí pode ocorrer uma inadequação de entendimento. Confira você assistir um vídeo que eu gravei sobre os profetas, comentando exatamente sobre isso. Então, o que nós temos a ver que Ezequiel, ele traz sim a dimensão do exílio e o sofrimento, mas aqui não se trata de uma falta de fidelidade da parte de Deus. O seu exílio e sofrimento deve sim aos seus pecados como indivíduos e como povo da aliança, ao fracasso e se arrependerem dos seus pecados e à infidelidade à aliança, né, com Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão simplesmente dizer: olha, as coisas estão como estão, o mundo está dessa forma estruturada porque é um castigo de Deus. Não, não é um castigo de Deus. São as consequências das atitudes humanas. Uma vez que se encontra distante de Deus, então há consequências para todo tipo de ações. E o que nós temos na divisão, né? As primeiras visões de Ezequiel, o chamado divino para o serviço. Temos depois a missão de Ezequiel, o julgamento. Esse julgamento traz exatamente uma reflexão sobre, né, os povos e os oráculos da salvação e promessas, né, da restauração.
Então, nesse sentido, né, qual que é a localização? É Babilônia, mas o que nós temos que olhar, né, ampliar? Antes do cerco de Jerusalém, nós podemos pegar ali, Ezequiel ele traz uma dimensão inicial, antes de tudo acontecer, durante o cerco de Jerusalém e após a destruição e queda de Jerusalém. Então, se pegarmos um rápido resumo da linha do tempo em impérios mundiais, temos a Assíria, a Babilônia, a Pérsia. Então, temos lá em 722 a Assíria conquista Israel e exílio de cidadãos. Temos ali a Babilônia, né, a conquista, a deportação, né, destrói, né, Jerusalém. E depois, lá em 517, o Templo de Jerusalém ele é reconstruído. Então, os cidadãos de Judá acreditavam que Yahvé nunca permitiria sua derrota e os privaria da terra prometida do templo sagrado. Isso está lá em Jeremias 26, né, dos versículos 7 ao 11. E eles baseavam, né, a sua confiança em 4 pilares de crença a respeito de seu relacionamento com Yahvé. Né? Toda vez que citar aqui Yahvé, né, Javé é o Senhor Deus. Então, primeiro, na ratificação da aliança do Sinai, né, Javé escolheu Israel dentre todas as outras nações da terra para se tornar sua possessão pessoal e seu santo povo, né, da aliança. A aliança de Deus com Abraão prometeu aos seus descendentes a terra de Canaã, que eles agora ocupavam, né, com o reino do sul de Judá. A aliança de Deus com Davi, que prometeu a um descendente davídico uma herança eterna, né, um reino. E a morada de Yahvé entre seu povo era seu santo templo em Jerusalém. Então existia uma crença inabalável, mas essa crença inabalável muitas vezes não se transmitia na vida prática, né, do dia a dia. Então, qual que é a missão de Ezequiel? Era exortar os judeus. Podemos aqui elencar 3 pontos. Né? Aceitar o julgamento de Deus pelas falhas de sua aliança e penitência dos 70 anos de exílio que estavam à frente deles, de seus filhos e dos filhos de seus filhos, para encorajá-los, apesar do sofrimento, a rejeitar os falsos deuses dos babilônios e permanecer leais a Yahvé, o único Deus, e para assegurar-lhes que Yahvé, seu Deus, nunca os abandonará. Então, que muitas vezes o que é visto como castigo, achando que Deus tem uma intencionalidade direta de ficar castigando o ser humano, né, não passa aqui a dimensão do texto de Ezequiel, ele vai trazer sobre uma reflexão sobre a necessidade do entendimento das consequências da infidelidade. A razão para o exílio, no entanto, é o tema do livro de Ezequiel. Deus diz ao povo por meio de seu profeta que assim que eles saberão que ele é Deus. É uma declaração repetida com pequenas variações 70 vezes. E é interessante, aqui colocando um comparativo para nossas vidas, muitas vezes, não estou dizendo isso de uma forma geral, não estou generalizando, muitas vezes o ser humano, dependendo das circunstâncias, só lembra de Deus quando está passando aperto. O que acaba acontecendo? Nós começamos a sofrer as consequências de nossas ações, de nossas atitudes, e quando nada mais dá certo, ou nós não conseguimos mais sustentar a nossa vida em nenhum outro ponto, aí o ser humano lembra de Deus. Aí Deus serve para alguma coisa. Então essa exortação de Ezequiel, né, faz sentido. Então vamos lá. O capítulo 1, né, o qual eu já mencionei, ele é dividido em 5 partes. Dos versículos 1 ao 3, a introdução e o contexto histórico. Depois, versículos 4 ao 14, a visão do trono e os 4 seres viventes, né, os seres vivos. Os versículos 15 ao 21, o que nós temos? As rodas do trono, da carruagem. Depois dos versículos 22 ao 25, a plataforma do trono, da carruagem. E os versículos 26 ao 28, a glória de Deus. Mas por que, logo de início, ficar com essa preocupação da glória de Deus?
É exatamente no momento de sofrimento reconhecer toda a grandeza de Deus, tudo que Ele pode fazer na história da humanidade. Essa forma de reconhecer a Deus nessa glória é um resgate da própria identidade, uma identidade espiritual em que sentido? Muitas vezes esse Deus que foi abandonado ali pelo povo de Israel, nas suas práticas tanto litúrgicas, assim como nas práticas do dia a dia, podendo até mesmo trazer uma mentalidade que esse Deus pouco poderia fazer, para Israel, agora manifestar esse Deus todo, glorioso, esse Deus todo esplendoroso, para resgatar a identidade da grandeza de Deus. E o livro de Ezequiel contém 15 datas. Começa com a data inicial do seu chamado divino. A primeira série de datas no livro de Ezequiel se relaciona com os principais eventos do ministério de pregação de Ezequiel. E as datas servem para mostrar que a mensagem que ele entregou estava perfeitamente alinhada com o plano divino de Deus, à medida que se movia através do julgamento, desastre em direção à promessa de restauração. E a segunda série de 8 datas está associada aos oráculos do julgamento contra as nações estrangeiras, nos capítulos 25 ao 32. E Ezequiel calcula todas as datas a partir do ano em que o rei Joaquim se tornou rei, que foi o mesmo ano de seu exílio, em 598 a.C. Então está uma sequência de datas. Nesse sentido, o que temos, e é bem interessante também no livro de Ezequiel, eu vou chamar aqui a atenção para curiosidades. Temos parábolas. Você fala assim, mas as parábolas não estão somente com Jesus? Não. Eu gostaria aqui de apresentar um quadro dessas parábolas. Temos a madeira da videira, no capítulo 15, versículos 1 ao 8. Ele simboliza a maneira pela qual Judá se tornou inútil para Deus e agora não servia para nenhum outro propósito senão ser queimado no julgamento divino. Vale que entender que não é uma linguagem somente destrutiva e opressora. É uma dimensão sobre uma reflexão espiritual sobre as atitudes do ser humano. Pois em uma segunda parábola, um enjeitado, no capítulo 16, ilustrou a traição do povo da aliança ao amor e à compaixão de Deus. Temos depois as águias e o cedro, capítulo 17, apresentou a tolice da rebelião do rei Zedequias contra os babilônios, que levaria o exército do rei Nabucodonosor a destruir Jerusalém. A fornalha ardente está lá no capítulo 12, dos versículos 17 ao 22, que explicou o plano de Deus para purificar seu povo através do fogo do cerco de Jerusalém. As duas irmãs prostitutas, o capítulo 23, simbolizou o adultério espiritual do povo, da aliança dos reinos de Israel e de Judá. A panela de cozimento, está lá no capítulo 24, dos versículos 1 ao 14, ilustrou a maneira como Deus aplicaria o calor a Jerusalém para purificá-la de suas impurezas. Então, quando está aqui já dimensionando que é uma parábola, não está dizendo exatamente que é aquilo, da mesma forma que Jesus utilizava. Às vezes as pessoas pegam e fazem a leitura, pega fora do contexto, um versículo, até mesmo um capítulo, e tenta aplicar para os dias de hoje. Não funciona. A Bíblia, ela é sim a palavra de Deus profética que pode apontar para os sinais dos tempos, apontar para eventos da vida, mas não é um manual temporal que você vai encaixando nos versículos de qualquer forma. E depois o naufrágio, no capítulo 27, que simboliza também o julgamento divino na cidade de Tiro. Temos a árvore caída, em Ezequiel, no capítulo 31, o faraó do Egito é como uma árvore caída. Temos no capítulo 34, significou o fracasso de Judá, a liderança civil e religiosa e o plano de Deus para lidar com eles. E a que eu já tinha mencionado lá no começo, a 10ª parábola,
temos 10 parábolas no livro de Ezequiel, os ossos secos, lá no capítulo 37, que simbolizou a prometida renovação espiritual do povo, né, da aliança. E já que esse início é para curiosidades acerca do livro, né, de Ezequiel, um paralelo entre as visões e oráculos do profeta Ezequiel e as visões de São João no livro do Apocalipse. É bem interessante, porque, novamente, traz uma visão sobre Deus, é uma visão de revelação, vem no sentido simbólico. O símbolo aqui não é uma. Quando fala símbolo na linguagem bíblica, o símbolo ele traz para unir. Então, a poderosa mensagem de Deus, tá? Ela cabe dentro da razão humana. Então, nesse sentido, na revelação, dentro daquilo, né, que o ser humano, nas circunstâncias às quais ele está inserido, né, ocorre sim a revelação, mas o que é interessante é que pela própria estrutura humana, né, racional, né, cognitiva de entender, ele vai visualizar enquanto termos, símbolos. O que é o símbolo? Né? Aquilo que une, né, as duas realidades, a realidade espiritual e a realidade material do homem, para que então ele consiga ter uma compreensão daquilo que foi revelado, para que então ele consiga transmitir isso em palavras, e essas palavras tenham impacto na vida daqueles que estão ouvindo. Os paralelos entre as visões e oráculos do profeta Ezequiel e as visões de São João no livro do Apocalipse. Então, nessa relação, o que nós podemos, lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, a visão do trono. E nesse paralelo, se abrirmos lá em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, capítulo 4, o que nós temos? As visões proféticas, os prelúdios do grande dia de Deus. Vejamos como começa, né, o capítulo 4. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta. Então, novamente, estamos aqui em Apocalipse, capítulo 4. É esse paralelo. Temos agora em Ezequiel, nos capítulos 2 e 3, a abertura do livro, e lá no Apocalipse, né, o capítulo 5, agora também a abertura do livro. Vi depois da mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Depois as 4 pragas, novamente lá capítulo 5, em Ezequiel. O que nós temos no capítulo 5? E tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando a cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Então, temos aqui a narrativa já das 4 pragas. E vamos lá nos capítulos, né, do Apocalipse, capítulo 6, né, versículos 1 ao 8. Então, o que nós temos? Vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E é interessante que lá no versículo 3, ela, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizer: vem, apareceu então outro cavalo vermelho. Então, no versículo 2, é o cavalo, né, branco, que tinha o arco. Então, aqui, a famosa narrativa, né, dos cavaleiros do Apocalipse. Então, ao longo, né, do livro de Ezequiel, assim como no Apocalipse de São João, nós temos esses paralelos, tá? E aqui só citando, depois quem tiver curiosidade, um outro paralelo, aqueles mortos sob o altar, capítulo 6, Ezequiel, capítulo 6, no Apocalipse, versículos 9 ao 11, a ira de Deus, capítulo 7, Ezequiel, capítulo 6, em Apocalipse, o selo
nas testas dos santos, capítulo 9 em Ezequiel, capítulo 7 em Apocalipse. As brasas do altar, capítulo 10 em Ezequiel, capítulo 8 em Apocalipse. A destruição de 1/3, capítulo 5 em Ezequiel, do versículos 1 e 4, depois capítulo 12, capítulos, na verdade aqui é o capítulo 8, de Apocalipse, versículos 1, de 6 a 12. Sem mais demora, capítulo 12, Ezequiel, capítulo 10, em Apocalipse. A ingestão do livro, capítulo 2. Você fala assim, como começa a ingestão do livro? É interessante, lá no capítulo 2, ele me disse, filho do homem, põe-te de pé que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me deixou de pé. Então ele começa nesse sentido, a ingestão do livro, no capítulo 2, profecia contra as nações, medindo o templo, comparando Jerusalém com Sodoma, capítulo 16 em Ezequiel, capítulo 11, versículo 8 em Apocalipse, a taça da ira, capítulo 23, Ezequiel, capítulo 14 em Apocalipse, a videira da terra, a grande meretriz, capítulos 16, na verdade, capítulo 16 em Ezequiel, versículo 23, o lamento cantado sobre a cidade, o banquete dos carniceiros, capítulo 39, a primeira ressurreição, capítulo 37, depois capítulo 20, versículos 4 ao 6 em Apocalipse, a batalha de Gog e Magog, capítulos 38 e 39 em Ezequiel, a Nova Jerusalém, capítulo 40, desculpa, e capítulo 21 em Apocalipse, o rio da vida, capítulo de Ezequiel, que entra mais na parte ali final do capítulo 47 e o capítulo 22 no Apocalipse de São João. Razão esse paralelo. Vejamos assim, Ezequiel ele é até considerado o primeiro profeta fora de Israel. E ele também é aquele profeta que vai trazendo uma mensagem de esperança, no momento de exílio, para que de fato o povo possa voltar para a terra prometida. O Apocalipse de João, embora ele venha a ser o último livro ali do Novo Testamento, não é necessariamente o último livro a ser escrito, mas traz uma dimensão de revelação da igreja. Em que sentido? Em momentos de dificuldade, principalmente da comunidade joanina, ele escreve a dimensão daqueles livros no momento, vamos assim dizer, de sofrimento, de crise dentro da própria igreja, do segmento da fé cristã. E no comparativo com o livro de Ezequiel, também um momento de dificuldade na vivência da fé, uma perseguição no culto, enfim. São livros que trazem um momento de dificuldade da vida do ser humano, relembrando a grandeza, a beleza de Deus, que persiste e continua a sua aliança com a humanidade. A revelação de Deus feita por Ezequiel na visão do trono carruagem de fogo teve 7 implicações teológicas para então o jovem sacerdote. Vale a pena lembrar que antes, por assim dizer, de assumir a sua missão profética, Ezequiel ele era um sacerdote. Então, primeiro, a visão proclama a glória transcendente de Deus quando Ezequiel vê o esplendor de Yahvé emanando da presença divina. Segundo, a divisão proclama a santidade de Deus, é por isso que os querubins cobrem seus corpos com seu segundo par de asas, em modéstia diante do Deus Santo que se senta à parte em seu trono, separado de todos os seres criados. Terceiro, a visão proclama a soberania de Deus, entronizado sobre toda a criação. Em quarto lugar, a visão proclama o interesse e a preocupação contínua de Deus por seu povo e pelo progresso da história humana, na qual desempenha um papel. O quinto, a visão proclama a presença de Deus entre o seu povo da aliança, apesar de seu exílio
e uma terra pagã. O sexto, o povo que emana da presença divina no trono não somente lembraria Ezequiel de outras teofanias, né, a sarça ardente, a presença divina de Deus no Monte Sinai, mas ele tinha que estar ciente de que o fogo era um símbolo do julgamento divino de Yahvé, né, a destruição de Sodoma, Gomorra e Jericó. Então, pregar o julgamento divino de Deus contra um povo da aliança apóstata que nega a fé será uma parte importante da missão de Ezequiel. Em 13 meses, a glória de Deus partirá do templo de Jerusalém, removendo o último obstáculo à destruição de Jerusalém e do templo por Nabucodonosor. O sétimo aspecto aí, a visão serve de aviso a Ezequiel que tais revelações de Yahvé são um prelúdio ao chamado ao serviço divino. Então, o ministério de um profeta de Yahvé é uma vocação como nenhuma outra, e a vida de Ezequiel nunca mais será a mesma depois de seu encontro com Deus. Temos um segundo discurso, né, de comissionamento, né, nos capítulos 2 e 3, que pede preparação. Nós podemos ver isso no capítulo 3, versículos 7 ao 9. Mas a casa de Israel não quer escutar-te, porque não quer escutar a mim. Com efeito, toda a casa de Israel tem a fronte inflexível e o coração impermedido. Mas eu tornarei tua face tão inflexível como a deles, a tua fronte tão inflexível como a deles. Farei a tua fonte semelhante ao diamante, que é mais duro do que uma rocha. Então, aqui tem essa preparação, né, de Ezequiel. E aqui nós podemos ver que Deus adverte seu profeta que se o povo rejeitar Ezequiel, eles também estarão rejeitando a Deus. Deus assegura a Ezequiel que ele receberá os recursos emocionais de que ele precisa para o desafio. Agora eu estou fazendo você tão desafiador quanto eles e tão obstinado quanto eles. A passagem que eu acabei de ler. Resistente como um diamante. Né? Essa resistência do próprio povo de Deus é para que também Ezequiel se torne resistente no seu ministério. E o pergaminho no capítulo 2, né, que nós podemos, abrem lá no capítulo 2, versículo 9. Ó, olhei, e eis uma mão que se estendia para mim, nela um volume de enrolado. Ele abriu na minha presença, estava escrito no verso e no reverso, ele estava escrito lamentações, gemidos e prantos. Ela no capítulo 3, versículo 1, então disse-me, filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar com a casa de Israel. Então a ingestão do pergaminho foi significativa por várias razões. Primeiro, a ordem para comer o rolo vem imediatamente após o aviso para não ser rebelde contra os seus compatriotas. Comer o rolo representa a prontidão do profeta para obedecer e servir. E Ezequiel passou no teste sem hesitação. Em segundo lugar, a combinação dos comandos de comer ou digerir a palavra de Deus e ir e falar define a ação de sua missão. E o terceiro, o evento ilustra a natureza do ofício profético. A palavra divina que ele carrega em seu corpo o preenche, nutre e o capacita. É uma palavra divina escrita primeiro e não entregue, diferente das mensagens de outros profetas que são entregues em oráculos escritas depois. E Deus conclui a comissão de Ezequiel em um discurso final com muitos dos mesmos pontos que ele levantou anteriormente e repete no capítulo 3, versículos 10 ao 11. No entanto, Deus acrescenta 2 pontos adicionais. Primeiro, aí, os exilados são o foco específico da mensagem do profeta, né, do capítulo 3, versículo 11. E o segundo, ele deve anunciar a mensagem de Yahvé literalmente e permanecer inalterado pelas reações deles, independente seja qual for a reação. Então, na responsabilidade de Ezequiel para com os ímpios condenados, no capítulo 3, né, dos versículos 18 a 19, Yahvé usa 3 comandos verbais: avisar, falar
para avisar e salvar sua vida. Então Deus lista a responsabilidade de Ezequiel para com os pecadores em duas etapas. Se Ezequiel falhar em avisar o pecador e o pecador perder sua vida por causa de seus pecados, Yahvé responsabilizará Ezequiel. Ou seja, vejamos, nós temos responsabilidade sim. Não é que nós não sejamos donos de ninguém, né, nem julgadores, nem juízes, mas temos responsabilidade em evangelizar as pessoas. Depois, entretanto, se Ezequiel cumpre seu dever para com o pecador, alertando sobre as consequências de seus pecados, Ezequiel salva sua vida mesmo que o pecador não se arrependa e perca sua vida. Ou seja, é preciso conversão. Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem. Após levarmos a mensagem, alertando sobre as consequências do pecado, alertando sobre as consequências que pode acontecer na vida da pessoa, nós não temos mais responsabilidade, porque foi feito, né, todo um acompanhamento. Em Ezequiel, no capítulo 3, os versículos 20 ao 21, Deus lista a responsabilidade de Ezequiel para com os justos desviados em 3 etapas. Se Ezequiel não avisar o apóstolo e ele morrer em seus pecados, Deus responsabilizará Ezequiel pela morte da pessoa. Depois, se Ezequiel adverte o apóstolo e o chama ao arrependimento, ele salva a vida do apóstolo e o seu próprio. O seu próprio ministério, sua própria vida. E se Ezequiel avisa o apóstolo e a pessoa não se arrepende e morre em seus pecados, Deus não responsabilizará Ezequiel. Então, nós temos responsabilidade sobre as pessoas. Mas, se ela nega, ela não quer saber da sua ajuda, a responsabilidade é dela. Nos capítulos 4 e 5, né, Deus ordena que Ezequiel realize vários atos simbólicos, que são lições objetivas que predizem, né, o cerco babilônico de Jerusalém, que começa em 588 a.C. Então, temos atos simbólicos dentro desse contexto. Lá no capítulo 5, dos versículos 1 ao 4, a raspagem da cabeça e da barba são sinais de luto pela queda de Jerusalém. O terço dos cabelos queimados dentro da Maquete da cidade representa o terço da população que morrerá de peste ou de fome. O segundo terço morrerá pelas espadas do inimigo. O último terço do cabelo representa a população elevada para o exílio. E a salvação, né, dos poucos fios de cabelo representa a salvação de um remanescente e a perda daqueles que nunca retornarão do exílio. Então, os relatos simbólicos de Ezequiel e sua interpretação apresentam aquelas de nós deste lado da história da salvação, as mesmas respostas do público original de Ezequiel. Então, vejamos, assim como os compatriotas de Ezequiel no exílio, podemos ver as profecias de seus desafios físicos como nada mais que entretenimento. Depois, podemos nos perguntar que tipo de indivíduo se submeteria a realizar atos tão indignos. E o terceiro, nossos preconceitos sobre o papel de Deus podem nos fazer ficar ofendidos pelos pronunciamentos violentos de Yahvé e podemos descartá-los como anticristãos e contrários à nossa compreensão de Deus. Entretanto, reagir dessas 3 maneiras, rejeitando os pronunciamentos de Deus e a obediência de Ezequiel a eles, é não entender a profunda natureza teológica da mensagem de Deus comunicadas a Ezequiel. Então, primeiro, nós temos viver um relacionamento de aliança único com Deus, e da aceitação desse privilégio significa assumir as responsabilidades das condições desse relacionamento. Vejamos, assumir as responsabilidades das condições desse relacionamento. Muitas vezes em nossas vidas nós precisamos assumir as responsabilidades das condições, né, da própria vida. Depois, segundo, se realmente acreditamos que Deus é justo em todas as suas relações com a humanidade pecadora, aqueles de nós que presumem a bondade da graça de Deus devem considerar a justiça de sua ira divina. Então não basta só simplesmente a bondade da graça de Deus. Deus é justo.
E Deus guarda a sua relação de aliança com o seu povo com uma paixão e exclusividade, né, no amor. Aqueles em aliança com Ele têm a missão de dar testemunho desse relacionamento em uma visão pública para aqueles que ainda não o conheceram. É preciso, né, dar esse testemunho. E os israelitas deveriam dar um testemunho público às outras nações de sua crença no único Deus verdadeiro de Israel. Portanto, a punição pelos pecados de Israel também deveria dar um testemunho público. No capítulo 6, versículos 3 ao 7, o que diz Deus? Que tudo em Jerusalém será varrido pelas espadas do inimigo. Não é que Deus está condenando isso, não, tá? É só ler os capítulo 6, versículos 3 ao 7. Então, o que nós temos? Diz-lhes a Moisés, de Elias, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Yahvé. Eis o que diz o Senhor Yahvé aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Os vossos altares ficaram devastados, os vossos altares de incenso serão despedaçados. E no capítulo 10, né, versículo 10, é o primeiro uso da frase, então eles saberão que eu sou Yahvé. Repetida como eles ou vocês saberão 70 vezes, identificando a missão de Ezequiel e o tema do livro. Em Ezequiel 6, né, versículo 11, espada, fome, peste, são 3 desastres que são o resultado, né, da guerra e são julgamentos de sofrimento repetidos em outros julgamentos da aliança dos profetas. Então, a mesma análise de julgamentos temos nos julgamentos de maldição de Levítico, né, capítulo 26, versículo 25, Jeremias 14, né, versículo 12, depois capítulo 21, né, do versículo 9. E temos aí, né, os 3 flagelos que atingirão 3 tipos de pessoas, aqueles longe e aqueles próximos à mão, ou seja, aqueles fora dos muros da cidade e aqueles dentro da cidade, e aqueles que sobrevivem ou são poupados da espada. Agora no capítulo 7, né, versículo 14, a trombeta soa, tudo está pronto, mas ninguém vai para a batalha, pois minha fúria repousa sobre todos igualmente. Então a trombeta que anuncia o julgamento divino de Yahvé, como fez para Jericó e fará no juízo final, conforme a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja também os 7 julgamentos da trombeta, né? Apocalipse 8, dos versículos 2 ao 10. E nessa sequência, né, a visão que começa no capítulo 8, acontece em setembro de 592 a.C., e o material nos capítulos 8 ao 11 narra uma única experiência visionária. Então a visão no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, com a data, local, a audiência de anciãos exilados e o peso da mão de Deus caindo sobre Ezequiel. O peso da mão de Deus começa começa a visão na qual uma figura humana brilhante o agarra e o espírito transporta para Jerusalém. A experiência visionária terminará no capítulo 11, né, dos versículos 22 ao 25, e com efeito, né, Ezequiel levado aí, né, para o leste pelo Espírito, enquanto ele é levantado e levado de volta para a Babilônia, onde Ezequiel conta aos anciãos tudo o que viu. E nesse sentido, algo que acaba aparecendo bastante no texto, né, de Ezequiel, a visão, né, do templo, que é dividida em 2 partes. A parte 1 diz respeito às abominações e às consequências. A parte 2 diz respeito a uma facção política secreta dentro da liderança do templo. As pessoas ficam maquinando, né, contra o poder, simplesmente por querer mais poder. Nós podemos ver, né, no capítulo 11, né, dos versículos 1 ao 21.
E com isso, o que nós temos? Um relato descrevendo 4 abominações que ocorreram dentro do recinto do templo: a morte dos ímpios rebeldes e a ordem de queimar a cidade. Então, as abominações que Ezequiel testemunha ocorrendo no templo, no capítulo 8, dos versículos 10 ao 17. Podemos apontar animais imundos oferecidos em sacrifício, representações de ídolos pagãos esculpidas nas paredes do templo, a liderança religiosa adorando ídolos pagãos, oferecendo incenso a eles, mulheres praticando rituais em homenagem ao deus pagão Tammuz, pois o quinto aí, homens adorando o deus pagão do sol, e o sexto, homens queimando e inalando substâncias para causar alucinações. E na sequência, no capítulo 9, dos versículos 9 ao 10, Javé responde à pergunta de Ezequiel sobre a prometida destruição terrível do povo de Judá e Jerusalém, citando 4 causas para o seu severo julgamento. Nós temos a extensão e a intensidade dos pecados do povo, a violência e o derramamento de sangue que enchem a terra, a perversidade e injustiça que enche a vida e que enche a vida das pessoas na cidade, a acusação de que eles alegam que Yahvé os abandonou e não vê mais seus pecados, e a incapacidade de demonstrar a misericórdia uns aos outros. E a quinta causa nos lembra do aviso de Jesus em Mateus 6, versículos 14 ao 15. Sim, se vocês perdoarem os outros, seu Pai Celestial perdoará a sua ofensa. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, seu Pai também não perdoará as suas faltas. Está lá em Marcos, capítulo 11, do versículo 25. Então, a proposta, inicial, trazendo todos esses capítulos, dessa jornada de visão de Ezequiel para Jerusalém, ocorre no momento e ele vai registrar essa experiência. Tanto que esse registro, estamos ali dos capítulos 8 até o 11. No capítulo 8, Ezequiel testemunha as idolatrias. No capítulo 9, Ezequiel tem uma visão do futuro, massacre dos idólatras de Jerusalém. Capítulo 10, versículos 1 a 11, versículo 13, os querubins do capítulo 1 reaparecem na visão de Ezequiel, supervisionando a destruição de Jerusalém que ocorrerá no futuro. E no capítulo 10, versículos 1 a 11, ele revela a presença divina de Yahvé partindo do templo. A glória de Yahvé parte da mesma forma que ele tomou posse do templo pela primeira vez, conforme está lá em Reis, capítulo 8, versículos 6 e 13. Está em Crônicas também, capítulo 5, dos versículos 3 e 6. Então, uma vez que Deus parte, a decisão não é mais protegida pela presença divina e aberta à invasão e destruição estrangeiras. Então, o trono, carruagem de Deus, não retornará até lá no capítulo 43, versículos 1 ao 12, o que nós temos aqui. Olha lá, capítulo 43, versículos 1 a 12. Levou-me então para o pórtico, a saber, para o pórtico que conduz para o Oriente. Então temos essa leitura. Em outra parte, no capítulo 11, dos versículos 2 a 7, Deus descreve os líderes de 5 maneiras. Então, eles são conspiradores perversos que planejam o mal, eles oferecem conselhos ruins, eles são arrogantes, vendo-se como a melhor carne na panela de Jerusalém. Sua arrogância os tornou insolentes em sua falta de consideração por Yahvé. E eles agiram com injustiça
e causaram derramamento de sangue entre seus compatriotas na cidade. E há duas interpretações do mau conselho, né, dos líderes sobre as casas. Não serão destruídas casas porque todos os recursos devem ser destinados à construção das fortificações da cidade. E não há necessidade de novos edifícios porque todos que ainda estão na cidade devem tomar posse das casas dos cidadãos exilados. Então, é um momento aqui de explicação, né, sobre essas interpretações do mau conselho. E por último, nesse vídeo, no capítulo 11, dos versículos 13 ao 21, Ezequiel implora pela preservação de um remanescente de Israel. Yahvé dá uma resposta positiva e seu profeta perturbado, dizendo que a liderança em Jerusalém tentou separar o povo de Yahvé. Ele preservou seu relacionamento com o remanescente ao enviá-lo para o exílio. Ele protegeu seu remanescente em seu exílio. Ele os trará de volta, né, do exílio, onde foram expurgados da adoração a ídolos. Eles retornarão para redimir a terra de Israel e purificá-la da abominação. E eles darão um coração novo, indiviso, um espírito novo, em uma aliança renovada, né, com relacionamento com Deus. Em seu relacionamento espiritual renovado, eles serão capazes de guardar suas leis e mandamentos. E mais uma vez, eles serão o povo de Israel e ele será seu único Deus. Então, toda essa lembrança, né, de que Israel tem um Deus, tem que ser fiel. Nós também temos um Deus, né? Devemos buscar a fidelidade, né? E que na continuidade, né, desses encontros possamos depois ali refletir de forma mais pontual sobre algumas ideias e versículos. Agradeço, né, pela atenção, paz e bem.